Tarde a todos, boa tarde. Bom, 16 horas, a gente vai começar a nossa apresentação aqui sobre a reforma tributária. Para quem ainda não, para quem já chegou, então, eu sou o Rodrigo da Hogan, sou sócio aqui. Hoje quem vai fazer a apresentação para vocês é a Juliene, que é a nossa especialista em reforma tributária, ela que sabe todo do assunto, então vai passar para vocês sobre as leis complementares, a 214 e 227, e fala sobre uma importante decisão que quem tem uma empresa no Simples Nacional esse ano tem que tomar. E aí é onde a gente vai auxiliar vocês aí com essa escolha, tá? Para quem precisar sair da apresentação, para quem não conseguir acompanhar até o final, não tem problema, a gente vai mandar depois o link para vocês dessa apresentação, e aí vocês vão conseguir assistir posteriormente sem nenhum problema, tá bom? Então, agora eu vou chamar a Juliene aqui, que ela vai ser a responsável pela apresentação para vocês. Então, Ju, por favor. Olá, pessoal, tudo bem? Bom, eu vou falar um pouco sobre a questão da reforma tributária pro Simples Nacional, tá? E sobre a importante decisão que vocês vão ter que tomar ainda esse ano. Tá? Então, o que é a reforma tributária? A reforma tributária do consumo é a substituição dos impostos PIS e COFINS pelo CBS, do imposto ICMS e ISS pro IBS e do IPI para o IS, que é o imposto seletivo, tá? Como que vai funcionar a transição dessa reforma tributária? Em 2026, para quem é do regime normal, já tem uma alíquota teste, mas é só mencionada na nota fiscal, Simples Nacional ainda não. A partir de 2027, a gente começa a transição da reforma tributária. Então, em 2027, o PIS e COFINS já é extinto e transformado em CBS. Então, no ano que vem, a gente já tem CBS no lugar do PIS e COFINS e o IS no lugar do IPI, tá? 2027 e 2028 teremos só o CBS. A partir de 2029 até 2032, a gente vai ter uma transição do cronograma. Como que vai ser essa transição? O ICMS e o ISS, ele vai se tornar o IBS, tá? Nesse período todo. Como que vai funcionar? Em 2029, a gente vai pagar 90% de ISS e ICMS, 10% de IBS. Em 2030, 20% de IBS, 80% de ICMS e ISS. Ou seja, entre 2029 e 2032, a gente vai ter esse período todo que a gente vai ter duas apurações sendo feitas, dois pagamentos em duas modalidades, tá? Então, a apuração tem que ser feita distinta e a gente vai diminuindo o valor do ICMS e ISS e aumentando do IBS até chegar em 2033. Em 2033 já é o modelo da reforma tributária todo unificado, porque o IBS ele vai ser 100% pago, não vai mais existir o ICMS e o ISS, e já 100% IBS, e o CBS a gente já vai começar a praticar no ano que vem, então é mais corriqueiro. Então, esse período de transição, principalmente de 2029 a 2032, é um período que a gente tem que ter muito cuidado, porque são duas apurações diferentes, tá? Duas bases de cálculos diferentes. Então, a gente vai ter todo esse trabalho aí durante esse período até chegar a 2033 e tá tudo 100% dentro da reforma tributária, tá? O foco aqui hoje é para a gente falar das mudanças e principalmente do CBS, porque o CBS já começa no ano que vem e é o que a gente já tem que fazer a escolha. Mais para frente a gente vai falar também do ICMS e ISS mudando para o IBS, mas nesse momento o foco é o que a gente já vai mudar para o ano que vem, ok? Vamos lá. Vamos ter algumas modificações na receita bruta, tá? Então, o que vai entrar no DAS a partir do ano que vem? Todas as atividades que serão base do Simples Nacional. Antigamente, tinham algumas atividades que não entravam como base do Simples Nacional se você não tinha na sua atividade principal. Se era uma atividade aleatória que tinha de vez em quando, não entrava por base. A partir do ano que vem, tudo vai entrar, tudo que você fizer, tá?
Comissão e bonificação recebida de terceiros vai entrar na base de cálculo, porque eles estão considerando como ganho, como receita, isso vai começar a contar como ganho, tá bom? Inclusive, frete vai entrar na base de cálculo e juros também vai entrar na base de cálculo. Como que vai funcionar? Você emitiu uma nota e o cliente pagou atrasado 2 meses depois. O valor de juros que ele pagou em atraso vai ter que ser emitida uma nota e essa nota vai ser tributada também pelo Simples Nacional, tá? Então, a gente vai ter que ter um cuidado até nos valores recebidos com juros e multas, nas comissões e bonificações. Se tiver qualquer tipo de contraprestação de serviço, estou pagando um patrocínio, mas tem uma contraprestação de serviço, então isso também vai ser tributado, tá? A gente vai ter que começar a tomar mais cuidado com esses valores que vão entrar no DAS. Alguns valores vão continuar fora, como a venda de ativo imobilizado, ela já é hoje no Simples tributada fora, a 15% do ganho, vai continuar dessa forma. Receita financeira de investimento, deixaram de fora também do DAS, do Simples Nacional. E indenizações sem contraprestação, indenização que você receba ou valores que você receba sem contraprestação de serviço, sem fins de publicidade, sem nada, isso vai permanecer de fora, tá? Além disso, a gente tem a questão do regime caixa para o Simples Nacional, que não vai mais existir. Por que que o regime caixa não vai mais existir? Porque no Simples Nacional agora, o imposto é no momento da nota fiscal, da realização do serviço ou do recebimento do pagamento. Não vai mais existir aquela questão, recebi antecipado, mas meu serviço vai ser lá na frente, eu emiti a nota lá na frente. Não mais. A partir do momento que você recebeu, mesmo o serviço ainda não tendo sido prestado, você já vai ter que tributar. Eu tributei o serviço e depois teve um cancelamento desse serviço. Aí tem o estorno, a gente vai ter que fazer o estorno desse valor recebido. Então, o que acontecer primeiro, ou a nota, ou a realização do serviço, ou o recebimento, ele vai ter que tributar nesse momento, tá? Quando eu digo realização do serviço, independente da empresa ter emitido a nota ou recebido o pagamento, se você realizou o serviço, o correto é que já seja tributado nesse momento. Então, aqui também é um ponto de bastante atenção, porque vocês vão precisar nos informar ou emitir a nota naquele momento para que já seja tributado esse valor, tá? A gente vai ter que fazer, a partir deste ano, a partir de setembro, a gente tem que fazer uma opção para o Simples Nacional. O Simples Nacional, ele vai ter dois tipos de opção. O Simples Nacional por dentro e o Simples Nacional por fora, tá? Então, como que vai funcionar esse Simples por dentro e Simples por fora? O Simples por dentro, ele vai ficar como é hoje, exatamente como é hoje. Uma guia única do DAS, vai estar tudo incluído dentro do DAS, todos os impostos. O pagamento unificado, por conta de ser a guia única, o DAS, um custo administrativo menor, mas também vai perder uma questão de competitividade, principalmente se você presta serviço ou vende para empresas, tá? E eu vou explicar um pouquinho depois por conta do regime por fora. O regime por fora é justamente a gente pagar o IBS e o CBS fora do DAS. É como se a gente, é como não, a gente pega esses tributos, tira eles do DAS e paga como se fosse um regime normal. Hoje existe o simples, quando ultrapassa o sublimite de você pagar o ICMS por fora, o ISS, vai ser exatamente a mesma coisa. A gente vai pegar a alíquota do DAS, tirar esses dois impostos do IBS e CBS e tributar eles como se fosse uma empresa de um regime normal. Então, continua com o DAS para os outros impostos, mas para esses dois vai tributar exatamente como uma empresa normal, débitos e créditos, e tudo no regime normal, inclusive com as declarações. Então, nesse modelo híbrido, vai se tornar um pouco mais complicado. Por quê? Porque vai ter que ter o controle. Vão ter mais guias, porque além da guia do DAS, você vai ter a guia do IBS-CBS. Se você presta serviço ou vende para empresas, você tem uma maior competitividade, porque vai permitir crédito. Quando você paga o IBS-CBS, você vai ter créditos para gerar para o seu cliente.
Então, ele vai poder compensar esse crédito, sendo que dentro do DAS, não. A ideia é que dentro do DAS você até possa gerar crédito, mas o valor dentro do DAS vai ser bem pequenininho. Eu vou até mostrar uma comparação para vocês mais para frente, para que vocês entendam um pouco essa sistemática, tá? A estrutura administrativa desse por fora, ela vai ser mais robusta. Por quê? Porque a gente vai precisar de maior controle, principalmente porque você só vai compensar o crédito do que o seu fornecedor pagou e você só vai transmitir o crédito do que você pagou. Então, seu cliente só vai tomar crédito se você pagou o imposto. Se você não paga o imposto e fica devendo, o seu cliente não vai conseguir tomar esse crédito. Então, vai ter toda essa questão tributária e financeira que a gente vai ter que ficar de olho, tá? E tem uma questão de redução de carga para empresas de insumo, porque aí você vai, seu fornecedor vai te fornecer crédito, você vai passar o crédito, então a carga tributária tende a amenizar, tá bom? Vamos lá. Vai existir também o split payment. O que é o split payment? É o pagamento do imposto retido no momento da operação, do recebimento da venda. Então, como que vai funcionar isso? Eu vou lá fazer uma compra na padaria e aquele produto é R$ 10 mais impostos, porque sim, vai funcionar. Como lá nos Estados Unidos hoje já funciona, o imposto vai ser por fora. Ou seja, você vai ver lá na gôndola ou vai prestar o seu serviço, vai estar lá o valor de R$ 10, você vai pagar R$ 10 mais o imposto. Então, na hora que você chega para pagar, vai dar R$ 12. Então, você passa na maquininha ou faz um boleto, um Pix de R$ 12. Quando você faz esse pagamento, os R$ 2 ele vai direto para a Receita Federal. Ele vai tanto os bancos estão se programando para isso, quanto maquininhas de cartão de crédito, para que essa separação que também vai ter que estar bem parametrizada nos sistemas de vocês, tá? Para que essa separação seja feita. Os R$ 2 vai direto para a Receita Federal e você que está fazendo a venda vai receber só os 10 líquido, tá? Quando paga esse vai direto, lá na conta o seu cliente já vai ter direto esse crédito. Então, por um lado é bom, mas tem o lado ruim também, pela questão do fluxo de caixa, tá? Como esse imposto ele não para na sua empresa, você tende a perder a questão do fluxo de caixa. Porque o que acontece hoje? Você recebe os R$ 12, e desses R$ 12 que você recebe, você tem o mês inteiro para trabalhar com ele e só paga o imposto no dia 20 do mês seguinte. E isso não vai mais acontecer, porque ao invés de você receber os 12 e trabalhar com esse dinheiro no caixa, você vai receber 10, você já vai receber aquilo líquido. O imposto já está pago, por um lado, entre aspas, mais fácil, mas por outro lado, se você não tiver um fluxo de caixa dentro da empresa para trabalhar com o próprio dinheiro, você vai sentir nesse período, tá? Justamente porque você não vai ter isso dentro da sua conta no período. Então, a questão da necessidade de capital de giro, ela vai ser bem forte a partir do momento da transição para a reforma tributária, algo que vocês têm que ficar bem de olho aí, tá bom? Aqui eu trouxe um exemplo, é um exemplo de comércio, por conta que eu coloquei o fornecedor, para que vocês entendam como que vai funcionar a sistemática, tá? Como que vai ser? Eu coloquei como se meu fornecedor, quem eu estivesse comprando, ele seja do regime lucro presumido real, uma empresa do regime normal. E eu sendo do Simples Nacional fazendo a venda. Lembrando que, a partir da reforma tributária, meu imposto vai ser por fora, tá? Porque essa informação é importante um pouco mais para frente. Então, em 2026, eu comprei um produto por R$ 10.000. Dentro desse produto já está embutido meus impostos. Quais os impostos que meu fornecedor paga? Meu fornecedor paga o PIS e COFINS, que é 3,65, e paga o ICMS de 18. Eu vou pagar para ele os mesmos 10.000, porque dentro desse 10.000 já está embutido o imposto que ele vai pagar lá para a Receita Federal para fazer. Quando eu faço a minha venda no Simples Nacional, eu vendi por 12, vendi por 12 mil.
Digamos que o meu DAS seja de 12%, tá? Sendo de 12%, o meu DAS vai ser 1.440. Meu cliente vai pagar os 12, os mesmos 12, e eu vou ter um lucro no final de 520, certo? Que é os meus 12, menos os 10, menos os DAS, o DAS, que é o imposto que eu tenho que pagar. Então, esse vai ser o meu lucro. Hoje, funciona dessa forma. A partir de 2027, a gente só migra para o CBS, tá? O IBS a gente não se fala nesse momento. Então, aqui é cenário 27. Se eu fizer meu Simples Nacional por dentro, como é hoje, o meu fornecedor, lembra que eu falei para vocês que ele é do regime normal? Se ele é do regime normal, ele vai ter que tirar os impostos da base dele. Então, o valor do produto vai ser 9.635. E aí, o imposto CBS dele vai ser por fora, vai ser esse valor do produto mais o CBS. O ICMS está embutido por dentro do produto. Então, a gente não fala de tirar o ICMS nesse momento. Então, por isso que meu valor do produto saiu de 10 para 9.635. Essa conta precisa ser feita se você for do regime híbrido ou se tiver fornecedores do regime normal. Vai cair o valor do produto porque vai ser o produto mais o imposto, tá? A alíquota do CBS ainda não saiu. A gente está à beira aí de mudar, né, para o CBS a partir de 2027, mas a Receita Federal ainda não lançou a alíquota de IBS e CBS. O que a gente presume, pelo que estão falando, por algumas questões do mercado tributário contábil, é que seja de 9,30% a alíquota do CBS. Então, eu assumi aqui nesse meu cálculo sendo 9,30%, tá? Então, meu cliente vai chegar lá. Aliás, eu vou chegar lá para comprar do meu fornecedor, 9.635 mais 9,30% de imposto CBS. Eu vou pagar para o meu fornecedor 10.369. Ou seja, houve um aumento no valor que eu pago para o meu fornecedor, porque 9.000 é o produto, mais 734 do imposto. Então, esse valor do imposto, se eu for por dentro, virou um custo meu, porque eu não posso compensar esse valor com DAS. Então, esse valor aqui, esse valor de 369 virou um custo meu, tá? Se eu fizer a minha venda pelos mesmos 12.000 que eu já estava acostumado, meu DAS vai continuar igual, 1.440, só que o meu lucro vai cair. Por quê? Porque aumentou meu custo. E aí, para que eu tenha uma lucratividade maior, eu vou ter que aumentar o meu preço de venda. Só que eu vou aumentar o meu preço de venda e não vou dar crédito para o meu cliente. Por quê? Porque se eu sou simples por dentro, eu não forneço crédito nenhum para o meu cliente, tá? Então aqui cai minha lucratividade. E se eu for o Simples Nacional por fora, tá? Se eu for o Simples por fora, eu vou fazer a venda do DAS tirando o CBS e vou pagar o CBS por fora também. Então, como vai funcionar? O meu fornecedor me vendeu aquele produto por 9.635 mais o imposto. Eu vou pagar para ele 10.369. A minha venda era 12.000, o que eu fiz com os 12.000? Eu retirei 15,5% do CBS, que hoje é o PIS e COFINS, né? Que vai virar CBS, eu retirei isso da alíquota. Minha alíquota, que era 12, virou 10,14. E eu tirei do meu preço de venda essa diferença. Então, qual que vai ser o meu preço de venda para o meu cliente? 11.776 mais o imposto do CBS por fora, tá? Meu DAS, eu vou passar a pagar 10,14 porque eu tirei esses impostos. E o DAS e o CBS vai ser por fora. Então, o meu cliente vai me pagar os 12.000? Vai me pagar os 11.000? Não. O meu cliente vai me pagar 12.872, que é o meu produto mais o imposto, porque o imposto vai ser por fora, tá? Então, meu cliente vai pagar 12.872.
eu vou ter até um aumento na lucratividade. Por que que eu vou ter um aumento na minha lucratividade? O meu imposto aqui é de 1.095. Só que aqui na minha compra eu tive 734 referente ao CBS que eu paguei para o meu fornecedor. Esse CBS, como eu estou no regime normal por fora, eu posso compensar do valor do meu imposto. Ou seja, de 1.095 que eu tinha que pagar, como eu compensei 734, o meu imposto final a pagar de CBS vai ser 360,48, tá? Então, eu diminuo o valor aqui. O meu lucro final, consequentemente, aumenta para 947. E o meu cliente pode tomar os créditos do 1.095,24, tá? Ah, mas o meu cliente, ao invés de pagar 12 que ele me pagava, ele vai pagar 12.872. Ele vai pagar 872 a mais do que ele pagava, mas ele vai compensar 1.095. Ou seja, ele vai ter uma vantagem tributária se você for por fora, mesmo ele pagando 800 a mais, ele tem uma vantagem de 1.095, R$ 223 a mais, 223,20 a mais. Ou seja, se o meu cliente for uma empresa do regime normal, principalmente se for uma empresa do regime normal, do Simples por fora, eu vou preferir comprar de quem me dá crédito, porque eu vou ter uma vantagem de um crédito de R$ 1.095 pagando 800 a mais, ou eu vou pagar 12 mil sem vantagem nenhuma. Ou até mais, né? Porque aqui você tem que absorver o custo. Então, o que tem que ser visto para a reforma tributária é os seus fornecedores, se eles são do regime normal ou do Simples Nacional, e se vai mudar o valor do preço deles, tá? Porque se for do Simples por dentro, e se eles comprarem de outro fornecedor que não é, talvez aumente o custo. E aí, aumente o custo aqui, você vai aumentar o custo na saída também. E tem que ser olhado também os seus clientes. Se os clientes são do regime normal, do Simples por fora, ou se são do Simples por dentro e consumidor final. Quando a gente fala simples por dentro e consumidor final, essas pessoas já não vão ter direito a crédito nenhum, tá? O imposto vai morrer contigo. Então, eles não tendo crédito, aí você tem que analisar se compensa você aumentar o seu valor de custo ou não. Ah, pelas contas que eu fiz, no que você está me mostrando aqui, compensa. A resposta não é compensa, a resposta é depende. Depende do seu produto, depende da sua margem de lucro, depende do seu fornecedor, o quanto que ele vai te repassar do produto mais o CBS, o quanto você vai ter que aumentar no seu custo para conseguir ter a mesma lucratividade do que você tinha antes, tá? Então, é cálculo. E principalmente se for produto, mas também serviço, é produto, serviço é serviço que tem que ser feito, tá? Porque pode ser que algum produto compense e o outro não, que você tenha que aumentar muito o seu preço. E você, dependendo, mesmo se for para consumidor final, você pode perder competitividade no mercado. Então, tudo isso tem que ser analisado, tá? Porque eu disse que na questão do mercado B2B para empresas e para simples por fora, regime normal, talvez compense esse. Porque se você não tiver passando o crédito para aquela pessoa, talvez ela prefira não tomar o serviço seu e tomar o serviço de um colega, que vai pagar um pouquinho a mais, mas ela vai ter um crédito e uma vantagem em cima disso. Como nesse caso aqui, ela pagou 872 a mais, mas ela teve uma vantagem de 1.000. Ou seja, além dos 800 que ela pagou, mais 223 que ela toma crédito, que antes ela não tomava. Então, a decisão aqui, por ser simples por fora e simples por dentro, não é uma decisão tão fácil de se tomar. Você tem que analisar, fazer cálculo, entender bem os seus fornecedores e os seus clientes, para que você tome a decisão certa, tá? Como eu falei, a decisão ela já tem que ser feita a partir de setembro desse ano. E a decisão ela vai ser 2 vezes por ano.
Então, agora em setembro desse ano, vocês vão ter que decidir se vocês vão ficar no simples por dentro ou simples por fora. O que vocês decidirem agora em setembro é o que vai valer para o primeiro semestre de 2027, com a questão do CBS, tá? E lá em março de 27, você vai poder refazer essa opção por dentro ou por fora para o segundo semestre de 2027. Então, se de repente você fez o cálculo, está um pouco em dúvida, e quer começar no por dentro e depois qualquer coisa recalcular a rota, dá. Dá para ser feito isso em março de novo, para a partir de julho ser por fora. Mas, nesse meio tempo, você vai perder cliente? Porque tudo isso tem que ser analisado. O seu cliente, se for do regime normal, com certeza ele vai querer o crédito, porque é vantagem para ele. A gente já viu aqui, e nesse caso específico que eu montei, até teve uma lucratividade maior para ti. Então, é algo que tem que ser analisado com cuidado. Então, isso daqui precisa estar claro na cabeça de vocês, tá? Por isso que também a gente vai mandar para vocês que estão aqui essa apresentação para que vocês possam reavaliar e reolhar com o serviço de vocês e com o produto, tá bom? Então, aqui existe a questão do que a gente fala de gestão de alta complexidade. Quando a gente parte para um regime híbrido, a gente vai ser parte simples nacional, parte regime normal, que o CBS e o IBS vai ser do regime normal. Então, essa decisão, a gente vai ter apurações apartadas, diferenciadas, mais declarações igual ao regime normal hoje tem um lucro presumido e lucro real, e por isso, por essa estrutura, terá um reajuste de honorários, se você preferir pela opção híbrida. Mas também é claro que tudo são cálculos, que pode ser que até que compense, porque se sua lucratividade vai ser maior, você pagar um pouco mais de honorário e ter os clientes fidelizados contigo, porque vão ter esse crédito, vai ser muito melhor, tá? Fora a questão de segurança jurídica, que é que a gente faz toda a questão de análise de declaração, a gente envia tudo num programa antes de passar para a Receita Federal. Então, tudo isso vai ser feito no regime híbrido para o CBS e IBS também, tá bom? Tá? Quais que são os próximos passos a partir de agora? A gente vai ter duas questões aqui. Vocês podem decidir sozinhos, se vocês quiserem, não tem problema. Nesse ciclo de decisão sozinha, a gente tem o prazo de até 15/8 para vocês enviarem um e-mail dizendo qual opção vocês querem. Por quê? A partir do começo do mês 9, a gente não consegue transmitir DAS sem fazer essa opção no portal. Então, a gente não consegue gerar o imposto de vocês sem fazer essa opção, se é simples por dentro ou simples por fora, tá? Então, até 15/8, vocês precisam enviar esse e-mail para a gente dizendo a opção se vai querer por dentro ou por fora. Ou, caso vocês queiram uma consultoria, mandem um e-mail que a gente verifica a proposta para a empresa de vocês, para que a gente faça esses cálculos por serviço, por produto, para que a gente possa acompanhar vocês na melhor decisão da reforma tributária, tá? Independente de ter a questão da consultoria ou não, a gente vai ter outros momentos como esse aqui, para que a gente traga dúvidas. Então, se tiver algum assunto que não ficou muito bem claro, ou que de repente a gente vai estar enviando alguns e-mails também, para que vocês possam ir lendo, mas também vai fazer outros, vamos fazer momentos como esse para que a gente possa passar um pouco mais sobre a reforma tributária, porque isso que a gente passou aqui é uma pequena parte. Mas tem outras partes, como, por exemplo, empresas de serviço do Simples Nacional. A partir do mês 9 desse ano, já vai migrar para o Portal Nacional. A gente mandou e-mail sobre isso, com passo a passo de emissão de nota, e tem outras decisões, a questão da própria alíquota, quando sair a lei, que a gente vai enviar. E aí a gente vai fazer outros momentos para que vocês possam entender um pouco mais e não sair também tanto no escuro, tá? Bom, então é isso. A partir de agora, a gente tem esses prazos, tanto para consultoria quanto para vocês decidirem aí dentro. E aí, no decorrer da próxima semana, a gente já vai montar outras datas para ter outros bate-papos.
e a gente vai avisando vocês, tá bom? É isso. Qualquer dúvida, vocês vão avisando, vão mandando no e-mail e a gente vai se falando. Rodrigo, quer finalizar, por favor? Sim. Bom, pessoal, então acho que deu para entender que o negócio é bem complexo, né? E aí agora a nossa lição de casa aí fazer essas contas, entender qual que é a melhor opção para cada empresa. E precisando, a gente, como a Juliane já trouxe, a gente está à disposição no e-mail para vocês. É só mandar para a gente. Vocês vão receber depois o link dessa apresentação também, tá bom? Se quiser passar para outras pessoas também, não tem problema. E é isso. Queria agradecer a todos vocês, a nossa equipe também que está toda aqui. Obrigado para todo mundo. Boa tarde, bom trabalho para todos vocês. Obrigado. Obrigada, gente. Boa tarde.